Vamos convergir que o Barcelona praticamente garantiu o bicampeonato espanhol. Praticamente tem uma mão no título da La Liga, porque são 7 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Real Madrid, e olhando para todo o contexto, minha opinião, eu não acredito que o Real Madrid tem condições anímicas e de qualidade técnica ou desportiva para superar os 7 pontos do Barcelona neste momento na La Liga. O Real Madrid tanto pode ganhar ao Manchester City com muita robustez e qualidade, como pode perder para o Mallorca por 2-1. São essas as nuances da equipa merengue mediante um Barcelona muito regular. Quer estejam os seus principais jogadores, quer não estejam, o Barcelona tem-se mostrado muito regular e olhando para a qualidade média do futebol espanhol, que são os próximos adversários do Barcelona, como Espanhol, Girona, não há dentro destes conjuntos, destas equipas, destes adversários, capacidade para contrapor os argumentos do Barça. O futebol, em muitos momentos, ele é muito duro e algumas vezes até cruel, mas facto e sensações, eu olho para este Barcelona com muita qualidade para ganhar a La Liga. Não é de hoje, é desde o momento em que o Real Madrid perdeu o freio dentro da competição e não conseguiu consolidar um trabalho com Xabi Alonso e tampouco consegue ter características que lhe dão um valor futebolístico neste momento no trabalho de Álvaro Arbeloa. Dito isto, olhamos para esta grande vitória do Barcelona no Metropolitano, em casa do Atlético, jogaço. Primeira meia hora era um atacas tu, ataco eu, vou contigo, vem comigo, vamos juntos, não, eu paro-te. Muito bom jogo, vivo, aberto, intenso, muito bem disputado. O Atlético tem bons momentos com Antoine Griezmann, que é perdulário nas finalizações. Finaliza de forma muito má o francês. E o Barcelona também tem um jogador que finaliza muito mal, que foi então Fermín López, que tem 2 boas oportunidades. Uma delas era para assistir Marcus Rashford e ele acaba por colocar a bola na direção de Musso, o guarda-redes do Atlético de Madrid, e outra tem um encosto do jogador do Atlético que acaba por fazer com que o remate dele vai para fora. Depois tem uma outra de Lamine Yamal, que a bola embate na trave. Era um golaço do prodígio do Barcelona, que fez um jogaço. Jogou muita bola. Tem uma jogada do Lamine Yamal, eu já vou falar do Lamine Yamal mais daqui a bocado, que é um absurdo. Merecia ser finalizada aquela jogada. Ele passa por 3, 4 jogadores do Atlético com simulações de corpo fabulosas. Quando remata a bola, se eu não estou em erro, é defendida por Musso, porque o remate já vai, ou vai para fora, porque ele tem um jogador do Atlético a acuá-lo e a bola acaba por ir para fora e ele até reclama por um pontapé de canto. Quando foi só o remate dele que sai, ele só estava a ser pressionado. O jogo, ele, como eu disse, começa muito, muito intenso, apesar de o Atlético de Madrid ter poupado muitos dos seus principais jogadores, como Julián Álvarez, Lookman. Estes não estiveram em campo, ou aquele que é o principal esteio de Simeone, como é o Llorente, que esteve suspenso, Oblak lesionado, e muitos outros jogadores que não estiveram na partida contra o Barcelona. E ainda assim, o Atlético consegue causar muitos problemas ao Barça, como já falei aqui, das jogadas de Antoine Griezmann, e o Atlético chega mesmo ao golo num lançamento muito bem calculado, muito bem medido pelo francês Clément Lenglet, que chega bem ao pé do argentino Giuliano Simeone, que recepciona muito bem a bola e na cara de João Garcia não dá nenhuma hipótese ao guarda-redes catalão e faz 1-0.
para o Atlético de Madrid. E aqui nasce para mim o clique para a transformação do jogo a favor do Barcelona. Alguns jogadores do Barcelona sentem o golo sofrido pela forma como é a exposição da defesa do Barcelona nas costas. Nas costas é muito complicado, dói. Quando as coisas são feitas por trás é muito complicado, dói muito. E a bola, ela entra muito bem nas costas, muito alta da defesa do Barcelona, e alguns jogadores sentem. Só que há um jogador que acaba por não sentir tanto este golo, não é? Porque, por exemplo, há menos de um mês, no Metropolitano, o Barcelona tem uma sequência de golos sofridos com o Atlético que fica muito feio, aquela derrota por 4-0. Desta vez, o Barça reage muito bem com Marcus Rashford. Ele constrói toda a jogada, a entrada da área, ele faz uma tabelinha com Dani Olmo. Dani Olmo devolve a bola no espaço, na grande área do Atlético. A defesa do Atlético toda atabalhoada e o Marcos faz então 1-1. Este golo dá outra vida, outra energia, recoloca o Barcelona no jogo com o maior foco, a maior concentração, e isso desestabiliza o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é conhecido por nós como uma equipa que se defende muito bem. Não é este Atlético de Madrid que estava a jogar contra o Barcelona agora no Metropolitano, porque o Atlético de Madrid da temporada do Simeone, ela é mais instável defensivamente. Ele tem menos acutilância, ele tem menos rigidez, porque ele tem jogadores com características muito ofensivas. E o Cholo, não sei o que é que lhe deu, mas ele jogou com um lateral que não é lateral, que é o Nico, e que só fez asneiras no jogo inteiro. Fez muitas asneiras, o argentino. Estava a dizer que o golo destrói o psicológico dos jogadores do Atlético de Madrid. E não, para piorar, ok? Para deixar tudo mais estragado ainda, o Nico faz a segunda falta contra o Lamine Yamal. A primeira falta que ele vê um cartão amarelo parece que ele estava a pensar, olha, se eu agarrar essa bola, o que é que acontece? Eu vou testar para ver. E ele, num momento de pura infelicidade ou falta de lucidez, não sei como considerar, como eu já disse, ele faz um jogo péssimo, ele agarra a bola de uma forma propositada com as mãos, porque seria um ataque muito perigoso do Barcelona, e ele disse, não, eu se agarrar essa bola aqui, acho que não acontece nada, eu acho que estou a treinar no meu quintal, um basquetebol, e viu o cartão amarelo. E nesta jogada agora, ele está no ataque, o Barcelona lança uma bola nas suas costas, porque ele é extremo e ele não é lateral, e o Cholo colocou-o como lateral, e para defender o Lamine Yamal. Como perceber? É inconcebível, mas o Cholo experimentou, porque ele é do experimento. Bola nas costas do Nico, ele foi tentar na velocidade apanhar o Yamal, não conseguiu, fez falta. Eu entendo muito bem o cartão vermelho, o árbitro dá um segundo amarelo e expulsão, o VAR chama o árbitro para ratificar, não, para retificar, porque ratificar é concordar, para retificar a ação do árbitro, que era para dar um cartão vermelho direto. Há aqui diferenças, porque a acumulação de cartões dá apenas um jogo de suspensão e um cartão vermelho direto dá no mínimo 2 jogos de suspensão. Então tem aqui esse peso da diferença do sancionar da atitude do jogador do Atlético de Madrid. Por que é que o árbitro dá um cartão vermelho depois de ser chamado pelo árbitro? Porque o Lamine estaria isolado em direção à baliza. Então, o VAR considerou que o Nico foi o último homem, e se nós virmos a jogada de forma aberta, sim, o Lamine ia em direção à baliza, ele remataria e marcaria, não sabemos, ele assistiria, não sabemos, mas no momento o movimento dele era em direção à baliza, então ele é muito bem expulso. Isso acontece já no final da primeira parte. Na segunda metade, com menos um homem, o Atlético de Madrid se fechou bastante, defendeu o máximo que pôde e conseguiu. O Musso, o guarda-redes, esteve muito bem a defender o Atlético de Madrid, mas antes, aos 4 minutos, há uma outra jogada que é bem polémica,
que é a disputa de bola entre o Gerard Martin e o Thiago Almada. Assim, o árbitro deu o cartão vermelho direto ao Gerard Martin e eu concordo. E na minha opinião, o árbitro não teve posicionamento quando foi chamado pelo VAR para rever a jogada e retirar o cartão vermelho e dar um cartão amarelo. Eu concordo porque eu já vi muitas e muitas jogadas parecidas em que os jogadores viram o cartão vermelho direto. Tem sim disputa de bola, mas o pé do Gerard Martin vai alto, vai muito alto. Ele bate na canela do adversário. Para mim é um lugar muito sensível, então a jogada tinha assim um alto risco de perigo de lesionar os jogadores do Atlético de Madrid. A arbitragem ela tem critérios muito diferentes dependendo de quem a interpreta e porque era uma jogada de interpretação do árbitro, o árbitro retirou o cartão vermelho e está tudo certo, deu um cartão amarelo para Gerard Martin. E a segunda metade é toda do Barcelona, com muita qualidade da equipa de Hans Flick. Não foi porque o Atlético tinha menos um jogador ou porque o Gerard Martin não foi expulso que o Barcelona foi superior. Nem dá para correlacionar, porque o Barcelona estava a ser superior mesmo com 11 e o Atlético de Madrid estava a saber responder às investidas do Barcelona, que tem Pedri como um grande maestro. Agora vamos passar para as individualidades. O Pedri faz o Barcelona carburar num nível incrível, diferenciado. O Pau Cubarsí, ele e o Gerard Martin, eles pecam naquela ajustar da linha alta no golo do Giuliano Simeone, mas o Pau Cubarsí para mim é uma finesse de jogador de futebol aos 19 anos. É uma coisa impecável. Eu preciso também falar individualmente de Ronald Araújo para o lado negativo. A saída de Araújo lesionado foi um bom ato, um bem feito para o Hans Flick, porque o Araújo não estava a conseguir acertar nem defensiva nem ofensivamente. Nem mais a lesão cai como uma luva para a saída do uruguaio, a volta do Eric Garcia para a lateral direita e a entrada de Marco Bernal para o meio-campo. E o Bernal depois sai também lesionado. Mas a entrada do Marco Bernal dá outra fluidez à saída de bola no meio-campo do Barça. E o Eric Garcia é um jogador muito confiável, quer seja para defender também como para jogar como médio, só que como médio ele não tem tanta fluidez na saída de bola como tem, por exemplo, o Frenkie de Jong, que é outra qualidade de jogador, é outro nível de jogador, mas ele faz muito bem o seu papel. Individualidades do Barcelona, já falei de Marcos Rashford, faz um belíssimo jogo, coabita muito bem com João Cancelo naquele lado esquerdo como atacava o Barcelona. O Cancelo faz uma maldade tremenda no Thiago Almada. Não foi só naquela jogada, o Cancelo faz um brilhante jogo, é um belíssimo jogo, mas a jogada em si, como ela culmina, é belíssima. Ele maltrata o argentino, né? O Thiago Almada, remata cruzado, o Musso faz uma defesa de voleibol e a bola embate em Lewandowski. Olha, jogar e marcar está difícil para o Lewandowski, mas posicionar-se para as oportunidades, isso aí ele faz muito bem, por isso ele é ainda o melhor avançado do Barcelona, que sofre com a falta de qualidade nos seus atacantes. O que falhou o Ferran, é muito complicado defender o Ferran Torres nesta altura. O Lewandowski está mais pesado, eu sinto. Tem uma jogada em que o jogador do Atlético corta a bola primeiro. O Lewandowski, de há 2 anos, se calhar até o do ano passado, com certeza ele ganharia aquela bola e marcaria. Está super pesado nos seus movimentos e nas suas ações, mas posicionamento, isso aí ninguém pode reclamar. Ele sabe se posicionar. E ele está muito bem posicionado. E o Musso espalma com uma defesa de voleibol e a bola embate no ombro do Lewandowski. Isso aqui é preciso ter
coordenação motora para fazer, porque outro jogador aí seria capaz de falhar. Ele com o ombro, numa movimentação sutil, acaba por fazer o 2-1. Vitória importantíssima para o Barcelona. Vitória incrível. Agora um capítulo à parte para falar do garoto de 18 anos do Barcelona, Lamine Yamal. Jogou muita bola. É muito prazeroso sentar no sofá num fim de semana, ver uma boa partida de futebol e teres um destaque muito evidente, inequívoco, como o Lamine Yamal. É magia pura, é magnífico e é gratificante tirares mais de uma hora para ver um jogo de futebol com um brilho diferente, espetacular e capaz de te fazer ter sensações que só o futebol muito bem jogado pode proporcionar. O Lamine fez uma partidaça contra o Atlético de Madrid. Ele está na origem da desestabilização emocional de Nico, que depois culmina com a sua expulsão. O argentino nunca esteve bem na partida. Eu não sei se é porque ele sabia que defenderia o Lamine Yamal. E ele está em quase todos os momentos de grande perigo do Barcelona. Criação. Tem sim o problema da finalização. Ele ainda finaliza mal, mas entendamos, tem 18 anos de idade. O volume de jogo que ele cria, ele toca mais de 100 vezes na bola. Numa partida contra o Atlético, vocês vão querer encontrar desculpas dizendo o Atlético estava com -1. Quando o Atlético estava com os 11 jogadores, o Lamine já estava a causar muitos estragos. Fez uma partida digna de um talento da dimensão que ele ainda pode alcançar. É uma partidaça. Estamos na reta final da temporada. A temporada passada foi similar. Reta final, Lamine desabrochou e foi o grande carregador de piano deste Barcelona. Aguardemos para ver o que vem aí. Barça líder, 7 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Real Madrid. Na minha opinião, não carimba já o título, mas acaba por dar um murro na mesa e fala assim, se existiram dúvidas, a partir de agora elas estão dissipadas e nós somos os principais candidatos e estamos quase a fazer aqui a revalidação do título. Estamos muito perto do bicampeonato. Faltam 24 pontos, uma partida entre Real e Barcelona desde maio, o El Clássico, mas para mim o Barça deixa um recado bem claro para os adeptos, os seus e os adeptos do futebol mundial. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueçam de subscrever ao canal, de curtir este vídeo e de partilhá-lo com os vossos amigos. Beijinhos. Depois de um descanso merecido, voltamos. Voltamos com tudo. Semana de Champions. Esta semana teremos muitos vídeos aqui no canal. Até o próximo vídeo.